qual que é o maior vilão do seu dinheiro? Vai ser o papo que eu vou levar aqui com o Serbasi. Boa. Mas assim, o que eu fiz, Gustavo? Eu separei uma listinha, porque normalmente a galera tem sempre os lugares comuns, né? Ah, isso daqui é ruim, isso aqui é não sei o que lá. Então o que vamos fazer, Gustavo? A gente vai fazer aqui uma prateleira com os maiores vilões do seu dinheiro. Sendo aqui, ó, o vermelho, aquele mais perigoso, o amarelo, o médio e o azul, aquele que não é tão ruim quanto parece. Eu vou falar o que é cada um deles e aí o Gustavo vai colocar em cada uma das prateleiras, vai escolher se vai colocar no vermelho, no amarelo, no azul e também vai dizer pra gente aí o porquê de cada um tá em cada prateleira, tá bom? Boa, vamos começar, Gustavo? Vamos lá. Um clássico, que é o cafezinho. Onde você coloca o cafezinho? Olha, 2 segundos para as pessoas pensarem, imaginarem o que eu vou responder. Pensaram? Não, cara, eu coloco o cafezinho no azul. Eu não considero o cafezinho um vilão. Eu gosto de café, eu trabalhei com café. No meu primeiro livro, eu chamo a atenção das pessoas que provavelmente o problema do orçamento começa no cafezinho, e muita gente acha que por causa dessa afirmação que eu coloco no livro, eu condeno o cafezinho de forma alguma, tá? Até porque o cafezinho, em algumas culturas, tem um papel muito importante. Na cultura sueca, por exemplo, fika, né? Fika com K, que é o momento do café, é a hora em que o trabalhador faz o networking, pensa, relaxa e volta com combustível totalmente renovado para o trabalho. Então o cafezinho é muito importante. Não incluir o cafezinho no orçamento, desprezar o cafezinho, desprezar os pequenos valores é uma das causas do orçamento que foge ao controle. Quando você acha que o orçamento é só casa, saúde, transporte, educação, aqueles grandes gastos e esquece dos pequenos gastos, você vai perceber no fim do mês que, na teoria, o orçamento deveria funcionar, na prática ele fica bem longe de funcionar. Por quê? Porque num dia com sono você toma café, num dia quente você toma uma água, num dia tedioso você compra alguma coisa, física ou não, para ler, e você vai perceber que boa parte do lazer, do cuidado pessoal, do quebrar a rotina, tem a ver com gastos despretensiosos. Quando no planejamento você começa a condenar esses pequenos gastos, você vai entrar numa de enrijecer demais seu orçamento, algo que jamais vai funcionar. Orçamento rígido não funciona, é importante ter vários itens flexíveis, mas ter a consciência sobre esses itens para que você saiba que na hora de comprar algo a prazo, você não tem todo aquele espaço no orçamento que você imaginava que tinha, porque todo mês você vai gastar seus 30, 40, 50, 100 reais em alguns casos com cafezinho. Então cuidado para não comprar algo parcelado que torne o cafezinho algo proibido na sua vida. Aproveitando que a gente falou do cafezinho aqui, ó, tem uma dificuldade do brasileiro na atualidade, que é o supermercado. Boa. Bom, supermercado, vamos colocar no amarelo? Por quê? Porque não dá para condenar a alimentação, não dá para condenar a cervejinha, não dá para condenar eu ter algum cuidado com a minha família, mas normalmente o supermercado, quando a compra é feita sem um planejamento prévio, é no supermercado, diante dos vários estímulos de consumo, que as pessoas perdem o controle, né? Você vai lá comprar uma carne porque você quer preparar algo especial para a família e você vê que em torno da carne tem vários acessórios, vários itens, um sal mais sofisticado, um tempero que teoricamente simplifica seu trabalho, uma tábua para você trabalhar em casa que é mais interessante. Então você é estimulado por muitas estratégias de consumo que vão fazer com que você coloque no seu carrinho mais do que você planejou. Para não ceder tanto às tentações de consumo, a estratégia muito simples seja racional no mercado. Como ser racional? Já sai de casa com uma lista de compras montada, né? Quando você tem uma lista que você vai conferir, você tem uma tendência muito maior de se limitar àquela lista, talvez acrescentar alguma coisa. Quando você vai zanzar no supermercado, aquele negócio, deixa eu ver o que tem nessa prateleira, deixa eu ver o que tem na outra, a tendência é que você compre muito mais do que você pode ou do que você gostaria de comprar. E tem a dificuldade hoje que o brasileiro enfrenta também é qual mercado comprar, né, Serbasi? Porque eu acho que às vezes onde você escolhe ir, né, você ir do mercado A pro mercado B, é uma diferença às vezes de 2, 3 reais por produto que pesa no fim do mês, né? Com certeza, mas sabe que eu acho que esse problema já foi maior, Edson, porque muitas pessoas estão aderindo nas grandes cidades às compras online. E a compra online, obviamente que ela tem a conveniência, tem o custo do frete, mas a partir do momento que você tem um histórico de compras, que você já tem um carrinho montado, né, algo do tipo, pega o meu carrinho anterior, né, replica e você vai fazer alguns ajustes, há uma tendência de você ter mais disciplina no consumo, há uma tendência de você ter mais facilidade de pesquisar preços, você pode montar o seu carrinho em 2 mercados diferentes e ver qual que é mais interessante, e você tem
uma produtividade, um ganho de tempo bem interessante que permite a você pensar melhor sobre as compras. Então eu acho que você tem toda a razão, né? Às vezes desprezar ou menosprezar a seleção do supermercado pode fazer uma diferença, mas também a facilidade de comprar online me permite comparar e eu vou talvez comprar frutas naquele supermercado que é melhor em frutas, legumes e verduras, vou comprar os produtos de limpeza em outro supermercado, eu posso compor uma cesta e ter um consumo mais inteligente com o uso da tecnologia. Por falar em uso da tecnologia aqui, ó, esse aqui é uma coisa que o brasileiro gosta, viu? O parcelamento. Vai passar em quantas, senhor? Em quantas dá pra passar? Já passa na máxima que dá e vambora. E aí, o que você acha, Edson? Tá errado, cara? Pô, parcelar errado? Esse daí, pra mim, é a maior bandeira vermelha do orçamento. Eu conheço uma pessoa que ela passa tudo, ela manda parcelar no máximo de vezes possível. Que é uma maluquice, assim. Não, então, mas vamos lá. Vamos diferenciar. Eu acho que essa categoria e uma outra aí que eu tô vendo lá o cartão, depois a gente fala do cartão, eu gostaria de poder colocar em duas categorias diferentes, sabe por quê? Porque o depende aqui é importante. Comprar a prazo, numa economia que nós temos uma inflação que não é desprezível, na casa aí dos 4, 5% ao ano, e uma taxa de juros que também não é desprezível e é bem maior que a inflação, me permite pensar numa estratégia bem interessante, que é, em vez de eu comprar aquilo que eu quero consumir pagando à vista, eu vou usar o dinheiro do meu consumo para investir, vou tomar os cuidados para não perder o controle do consumo e aquilo que eu posso comprar a prazo, comprar no cartão, jogar para frente, eu vou jogar o mais para frente possível, porque há uma tendência de eu ser mais remunerado pela taxa de juros do que ser prejudicado por essa organização, pelo tempo perdido para manter essa organização da compra a prazo. O que é importante para quem compra a prazo? É importante entender que o seu crédito vai se esgotando quando você compra a prazo, né? Você tem um limite no cartão, digamos, R$10.000. Se você compra R$3.000 parcelados em 10 vezes, 10 prestações de 300, você não consumiu apenas 300 do limite do cartão, você consumiu 3.000. Vai chegar um momento que você acha que vai comprar a compra do mercado, pagar o combustível e acabou o limite, porque você está com muita coisa dos meses anteriores sendo pagas. Então, cuidado com o limite do seu crédito. Segundo ponto, sempre, não importa o que esteja acontecendo, chuva, sol, guerra na Ucrânia, não importa qual seja o fato econômico, você tem que estar preparado para quitar a fatura sempre à vista. Se você começa a desconfiar de que vai chegar uma fatura de 3.000 e você vai ter 2.000 na conta, já começa com antecipação a entender quais são as melhores possibilidades de crédito para você tomar um dinheiro emprestado, para, com o empréstimo, talvez, entrar numa dívida controlada, organizada, mas que você não entre no rotativo do cartão, que costuma ser muito mais caro. Para mim, Edson, a melhor solução é você tomar o cuidado de comprar a prazo, desde que você tenha bons investimentos que garantam que, se em algum momento você quiser quitar tudo que você comprou a prazo, esses investimentos são capazes de quitar. Enquanto você tiver essa capacidade, você está num nível saudável. Quando começou a ficar com volume de dívidas maior que de investimento, é hora de parar de comprar a prazo. Tá? Então eu colocaria, na verdade, a compra a prazo não no vermelho, mas sim no amarelo, porque para aqueles que se planejam, pode ser algo bom. Para quem não se planeja, é um desastre. E a compra por impulso? Aí uma passeadinha no shopping, passou na frente da loja da Nike, viu aquele tênis bonito. Pô, eu mereço tanto comprar esse tênis. Pode colocar com certeza no vermelho, tá? Até porque não é apenas uma questão financeira aqui. Talvez alguns dos que estão nos assistindo me condenem pelo que eu vou falar agora, mas isso é resultado de 25 anos de acompanhamento de famílias e trabalhos. É entender que esse passeio ao shopping, essa compra despretensiosa feita no fim de semana, ela pode ser equiparada a uma doença. Tá? Uma doença que eu considero grave. Grave por quê? Porque hoje 78% ou 4 em cada 5 brasileiros estão endividados. Endividados por quê? Porque foram escolhendo seus itens de consumo, suas compras parceladas, seu estilo de vida, seu custo de vida, e simplesmente não planejaram uma situação de correção dessas dívidas, deixaram a vida levar suas escolhas. E o melhor exemplo disso é a ida ao shopping. Por que a gente gosta de ir ao shopping? Por que a gente compra quando vai ao shopping? Edson, isso é fruto principalmente da falta de planejamento. Uma pessoa ou uma família que está se organizando para fazer uma viagem muito interessante daqui a 2 ou 3 meses, para fazer um curso sensacional daqui a 6 meses, para trocar de carro, reformar a casa no fim do ano, uma pessoa que vai estar menos propensa a um passeiozinho no shopping porque está
como fruto do seu trabalho, concretizando algo que é muito importante para ele e para ela. Então, essa sensação de concretização meio que traz até uma sensação de saciedade. Cara, qual que é o resultado do seu trabalho? O resultado do meu trabalho é a próxima viagem, é a troca do meu carro, é a renovação da casa, eu estar com o meu guarda-roupa em dia. Quando você não tem esse planejamento, você tem aquela sensação de que trabalha muito, descansa pouco, não está encontrando o porquê de tanto trabalhar, e tem algo que é muito interessante, que dá uma sensação de recompensa muito boa, que é o comprar. O comprar é um processo que você chega, você escolhe algo que tem o seu tamanho, tem a sua cara, tem a sua identidade, e você sai recompensado. Só que a gente sabe que não é uma recompensa duradoura, e a pessoa vai tender a comprar mais na próxima semana, no próximo mês. Então ela nunca consegue se sentir saciada. O que a gente percebe, isso também é resultado do trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, é que quando uma pessoa percebe que está fugindo ao controle, procura um planejador para tentar uma solução do tipo, cara, eu não consigo me controlar nas compras, a gente não precisa falar, não compre. Basta eu falar para essa pessoa, cara, vamos fazer uma viagem bem legal, ou concretizar um projeto que você gostaria muito, que você acha que é impossível, mas num prazo não muito longo, algo entre 3 e 6 meses. Só o fato da pessoa se organizar para esse tipo de projeto faz com que ela comece a dizer não, ou abandonar aqueles desembolsos ou compromissos avulsos que ela buscava para buscar algum sentimento de recompensa. Então, tendo um sentimento de recompensa, a pessoa até chega no shopping, olha para a vitrine, fala, puxa, seria legal comprar essa roupa, mas acho que dá para aguentar um tempo mais com essa roupa aqui, porque talvez até na minha viagem, ou para minha viagem, eu compro uma outra roupa lá na frente. E isso vai dando uma disciplina mais interessante. Tá? Então, essas compras avulsas, elas são sim um grande vilão, e são o motivo da pessoa não concretizar boa parte dos planos que ela tem na vida. Um adendo importante, normalmente, quando vai se montar um planejamento, imagina um casal começando a vida 2, né, ou alguém que recebeu uma promoção, 50% de aumento no salário e fala, agora eu vou para um apartamento maior. A gente consegue planejar moradia, saúde, até alimentação, quanto que eu vou gastar por mês no mercado, educação. O que a gente não planeja? Geralmente a gente esquece aqueles itens que não estão todos os meses no orçamento. Um estudo que a gente faz na Super Rico, a plataforma da qual sou sócio, do porquê as dívidas terem começado, a gente percebe que no começo do ano boa parte das dívidas começam e a pessoa vai dizer que o motivo das dívidas, puxa, recentemente recebeu o 13º, estava tudo zerado nas contas, por que está no vermelho em fevereiro? A pessoa vai dizer que o que saiu do normal, o que saiu da rotina foi o carnaval. Ela gastou com abadá, com o bloquinho, os amigos vieram em casa, beberam um pouco mais. Tá errado se divertir? Tá errado curtir carnaval no Brasil? Não. Mas se a gente for ver no orçamento das famílias, todos os itens básicos estão lá, alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer, segurança, mas não tá carnaval, não tá o mês em que 3 ou 4 parentes fazem aniversário, não tá o mês em que a minha banda favorita vai chegar no país. Então, esses itens a mais acabam entrando meio que de forma forçada no orçamento. E aí, a pessoa entra no vermelho, acha que o motivo de estar no vermelho, ou que não deveria acontecer na vida delas, é justamente essa celebração da vida. Tá errado. Eu tenho que ter a celebração da vida ali no meu orçamento e saber que, puxa, se eu tentar celebrar o meu sucesso, o meu trabalho indo ao shopping, eu vou sufocar as outras coisas mais interessantes. Você falou dessas compras não planejadas, eu mudei faz 2 semanas, cara. Olha aí, ó. E aí eu pensei que eu tava super planejado. Falei, cara, vou precisar gastar com um fogão, precisar gastar com uma coisinha aqui, outra ali. No máximo uns 2, 3 mil reais vou gastar, né? Putz, assim, uma semana eu já tava ficando, falando, meu Deus do céu, como... Aí precisava de espaço pra pôr coisa, precisava tirar coisa, precisei doar coisa. Aí eu olhei, acabei gastando... A sorte que eu tinha uma reserva muito boa. Assim, eu olhei e falei assim, mesmo me planejando, teve um monte de coisas no caminho, assim, que eu não tava planejando, né? Então, às vezes, é muito bom isso daí. Vamos fazer uma terapia dessa mudança? Então, me diz o porquê da mudança, cara. Foi para economizar? Foi porque a grana tá boa? Foi porque você não gostava do lugar? Qual o motivo da mudança? Cara, tem mais a ver com motivos profissionais do que pessoais, né? Porque antes a casa que eu tava era o escritório da empresa. Então tinham pessoas que tinham acesso que eu não queria que tivessem. E aí eu queria uma coisa mais pessoal minha, assim, uma coisa pra eu poder morar sozinho. Então mudei pra um lugar menor também. E pra um lugar mais seguro, né? Eu queria mudar pra uma vizinhança mais segura, mais tranquila. Tô morando praticamente no interior agora, então tô muito mais feliz. Porque tem um fato importante nas mudanças, que é você estar vivendo algo novo pra você. Quando você fala que foi pra um lugar mais barato, mais simples, normalmente é o caminho interessante quando você está experimentando algo novo. O problema é quando as pessoas mudam
Porque, puxa, mas ganhei. O ano passado foi bom, eu fui para um apartamento um pouco maior, eu comprei um carro maior. Quando você toma decisões mais complexas do que você já tomou, que não é exatamente o caminho que você seguiu, a tendência de errar é muito grande, porque você vai lidar com um monte de situações novas que você não tinha na fase anterior da sua vida. Então, é um mercado diferente, num bairro mais nobre, que, poxa, por ser num bairro mais nobre, o aluguel daquela loja é mais caro, e você não vai descobrir no meio do caminho que você vai gastar muito mais de mercado que você gastava. Acho que provavelmente é um caminho ao contrário que você está fazendo por ter buscado uma vizinhança mais econômica. Acho que você vai perceber nas próximas semanas que você vai gastar menos com o mercado. Talvez o posto de combustível vai ter o litro mais barato do que onde você pagava. Isso vai te ajudar no orçamento, na verdade, não atrapalhar, né? Porque você está num caminho de simplificação e não o contrário. E aí, Gustavo, antes da gente continuar aqui, fiquei sabendo que você tem um novo produto que você lançou, que você queria falar pra galera. Comenta aí pra gente. Pois é, nós estamos numa fase bem interessante aqui, que eu estou celebrando, né? São 25 anos de carreira, 50 anos de idade, agora completados em abril, e tenho um carinho muito grande pelo meu público tem um carinho muito grande pelo meu trabalho também. Eu decidi presentear as pessoas que acompanham, valorizam o meu trabalho, com uma série de conteúdos que celebram esses 25 anos. O que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando os 10 conteúdos que melhor repercutiram ou que mais foram elogiados, que mais geraram agradecimentos do público, e estou transformando esses 10 conteúdos numa sequência, um encadeado no outro. São 10 lições importantes, que a pessoa que quiser ter acesso a esses conteúdos, é muito simples, é um cadastro bem básico, é e-mail e nome, porque eu vou mandar por e-mail todos esses conteúdos nas próximas semanas. Vamos deixar aqui em algum lugar um link, um QR Code, alguma coisa que a gente possa encaminhar as pessoas, tá? A gente faz a pós-produção aqui esse encaminhamento, e aí a pessoa, ao acessar a homepage de cadastro, ela só vai colocar o e-mail, o nome e vai passar a receber esses conteúdos. Se perdeu algum conteúdo já enviado, vai ter a lista, um link para acessar o portal e acompanhar todas as lições. São 10 lições que poderiam se traduzir num livro novo, tá? Eu preferi fazer isso gratuitamente, para celebrar com o meu público esse momento tão especial dos 25 anos e uma fase nova pela qual eu estou passando. Vem novidades pela frente no projeto online aí, com certeza vai ter muita coisa para ser anunciada nos próximos meses. Maravilha. Gente, para quem não conhece o trabalho do Gustavo Cerbasi, vou falar para vocês, tem alguns dos livros dele aqui. O trabalho incrível, incrível, incrível. Quando eu fiz alguns vídeos de educação financeira pro canal, foi a primeira fonte que eu fui buscar, foi o primeiro lugar que eu fui ler. É uma referência enorme na área, assim, então vou deixar um link aqui na descrição do vídeo aqui do trabalho do Gustavo pra vocês conhecerem, tá bom? Continuando, Gustavão, temos aqui agora, a gente falou do parcelamento, né? Tem o cartão de crédito. É isso aí, cartão de crédito por muitos é tido como um vilão do orçamento, e eu não coloco o cartão como vilão, porque se ele for bem utilizado, ele na verdade é um dos maiores aliados que nós temos. Vou explicar por quê. Por enquanto vamos colocar no amarelo. Amarelo? Por que no amarelo? Por quê? É mais ou menos aquela situação que a gente falou agora há pouco sobre os pagamentos parcelados, que se a pessoa tem um bom planejamento, o cartão de crédito ajuda a melhorar esse planejamento. Por quê? Porque, puxa, pensando no orçamento que toda família tem, os grandes gastos geralmente não são esquecidos. Todo mundo sabe o quanto gasta com prestação ou aluguel do imóvel, todo mundo sabe o quanto gasta com a escola dos filhos, todo mundo tem uma boa ideia do quanto gasta com combustível do automóvel. Onde que nós nos perdemos? Nós nos perdemos nos gastos avulsos. Um mês você teve que ir no cartório, no outro teve que ir na farmácia, no outro teve que comprar um presente, no outro teve que corrigir alguma situação. Então, o maior risco está não no cartão de crédito em si, mas no que acontece dentro da fatura do cartão. Então, para simplificar isso, é muito interessante ter uma ferramenta que concentra todos os pequenos pagamentos numa única data. Você tem a data de quitação das contas de água, luz, energia, do aluguel, escola, etc. E você vai ter a data do vencimento do cartão. Isso te permite tomar menos decisões ao longo do mês. Isso te permite manter o dinheiro que você sacaria para pagar contas aplicado pelo menos até aquela data. Isso te permite, por exemplo, se você fizer aquilo que eu recomendo que as pessoas façam, que é uma vez por semana abrir o aplicativo do seu cartão e conferir o quanto você já gastou no mês, você pode reagir se perceber que um certo item de gastos, por exemplo, supermercado, está além do que o previsto. Se você não está organizando gasto por gasto, o total da fatura, imagina que você vai gastar 2.000 por mês no cartão. Poxa, passou metade do mês, já gastou 1.300, você está além da metade do gasto que você previa para o cartão, você vai segurar esse cartão no fim do mês e você tem uma chance de equilibrar as contas de forma mais interessante. Algumas pessoas comentam que não compensa você investir o dinheiro por 10, 15, 20 dias e resgatar no dia da fatura do cartão, porque tem IOF, tem imposto de renda. Gente, sim, tem IOF, tem imposto de renda, mas pense no seguinte, você
pode estar com o seu dinheiro investido, às vezes teria que sacar esse dinheiro para pagar a fatura do cartão, ou o dinheiro que você recebe, se todos os meses ficar aplicado por 15, 20 dias, no final do ano, você manteve seu dinheiro aplicado por 2/3 do ano, mesmo que seja uma rentabilidade um pouco abaixo do ideal por causa dos impostos, você vai ter sim um bom resultado como consequência desse dinheiro que você não gasta. No cartão de débito, nós não temos esse tipo de vantagem, né? Sem contar que no cartão de crédito tem milhas, tem outras bonificações, seguros automáticos quando você aluga carro, faz viagens. Então eu recomendo a todos que usem o cartão com disciplina, tomando apenas o cuidado de se assegurar, certificar que no dia do vencimento da fatura, você quitará o seu cartão à vista. Jamais parcelar, jamais estender o pagamento do cartão em várias parcelas, que custa muito caro. Gustavo, vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Compensa deixar o meu dinheiro parado na minha conta? Eu não deixo nem um centavo parado na conta, Edson. Na verdade, o dinheiro entrou na conta, eu automaticamente direciono para o meu produto de renda fixa mais interessante. Para algumas pessoas vai ser um fundo de renda fixa, para outras vai ser um CDB de liquidez diária. Muitas pessoas no Brasil têm hoje conta em cooperativas de crédito, o sistema cooperativo está crescendo muito, então hoje aplique o seu dinheiro no melhor CDB oferecido pela sua cooperativa de crédito, melhor depósito a prazo. A questão é que, mesmo que o seu dinheiro fique aplicado 1, 2 ou 3 dias, mesmo que o IOF cobrado sobre o rendimento seja muito elevado, em 3 dias você vai pagar quase 90% do lucro de IOF, mas algum lucro você terá. Então, dinheiro aplicado por 2 ou 3 dias é melhor que dinheiro parado por 2 ou 3 dias. Eu tenho o hábito de acompanhar. O dinheiro entrou na minha conta, já é automaticamente investido. O meu banco, e a maioria dos bancos tem, Edson, um acompanhamento do fluxo futuro, né, dos lançamentos futuros do extrato. Né, o que vai ser pago amanhã, o que vai ser pago depois de amanhã. Só fico acompanhando ou programando automaticamente o resgate daqueles recursos que eu vou usar para o pagamento das contas que eu tenho no certo dia. Como eu gasto 100% do meu consumo no cartão, eu não uso cartão de débito, eu não uso dinheiro, basicamente eu só vou me programar para resgatar o dinheiro no dia do vencimento. Meu banco me avisa 4 ou 5 dias antes que fechou a fatura, qual que é o valor, então eu tenho tempo de me programar e ter o dinheiro resgatado na conta. Não tenho nenhuma preocupação com o dinheiro que pode faltar. Tá? Então, manter dinheiro parado na conta é mau negócio, principalmente porque o dinheiro, mesmo que mal aplicado hoje, pode render algo perto de 10% ao ano no Brasil. Próximo aqui, ó, o automóvel. Automóvel, vamos colocar no vermelho. Eita! E eu vou explicar por quê. Tá? Eu tenho automóvel, não é só para mim, tenho o meu, tenho da minha esposa, eu tenho um automóvel maior para viajar, então nós temos 3 carros em casa aqui. Não sou contra ter o automóvel. O que acontece com o automóvel, Edson, é mais ou menos o que acontece com a moradia. Tá? No momento que eu vou escolher o automóvel, normalmente eu vou procurar proporcionar para minha família o melhor que o meu dinheiro pode oferecer. E há uma forte tendência de que quem compra um automóvel vai comprar um automóvel 10, 15, 20% mais caro do que seria o ideal. Por que mais caro que ideal? Porque a gente pensa no preço do automóvel, talvez pensa no IPVA, raramente a gente vai pensar num seguro adequado para esse automóvel. O ideal seria já cotar o seguro no momento da compra, tá? Porque o mercado de seguro a gente vê que tem um certo vício aí das pessoas contratarem o seguro com coberturas mínimas, né? Com o mínimo que o seguro me permite contratar. Talvez 30 mil contra terceiro, não sei se 30 mil é o menor valor ou 50 mil, é uma cobertura de acidentes ou de lesões corporais aí da ordem de 50 mil reais. E, gente, hoje a gente vive um mundo em que, principalmente nas grandes cidades, tem tanta gente circulando com carros blindados, com carros de maior valor, que uma distração, abarroar a traseira de um carro muito mais caro que o seu pode acabar com a sua vida. Então você tem que ter um carro num padrão um pouco abaixo do que você acredita que pode pagar, incluir que o seguro é praticamente mandatório nas grandes cidades brasileiras, para quem pelo menos tem 1 ou 2 veículos. Quem tem uma frota talvez não pense em seguro, mas para quem tem 1 ou 2 veículos pode fazer uma diferença muito grande. E o ideal mesmo é que você tenha um carro para usar esse carro. Normalmente quem gasta muito com carro vai ficar economizando os centavinhos para manter esse carro na garagem, esquece que um carro bem usado é um carro que pode ser usado para viagens, para um lazer de fim de semana, para você realmente aproveitar a ferramenta que você tem para experiências novas. Não adianta você poder pagar o melhor carro possível e dizer para a família que não pode passear no fim de semana porque as contas estão muito secas. A gente percebe que os grandes itens do orçamento, os itens mais caros, como a escolha da moradia e a escolha do automóvel, são aquelas que acabam inviabilizando todo o resto. Tem muita família que não tem lazer, tem muita família que não consegue ter um curso profissionalizante, consegue equipar bem a cozinha, porque está gastando demais com a moradia
e ou com automóvel. Acho legal isso que você falou. E também tem uma questão também, às vezes, da gente querer um carro muito mais caro do que a gente pode pagar, né? Sim, sem dúvida. O carro já não tá barato. Exato. E aí o cara tem lá, pô, Kwid ninguém merece. Mas, pô, é o que é o mais barato ali, sabe? E às vezes, sei lá, pô, um seminovo, tu pega um carro bom, um seminovo, mais barato do que um Kwid zero. Ou você pega um carro que dura bem, que talvez não seja tão... não vai chamar tanta atenção no farol, mas, pô, ele é 100, 50 mil reais mais barato do que um outro carro. Só que Vou até já emendar no nosso próximo item, que o que torna isso muito atrativo é isso daqui, ó. Financiamento. Financiamento. Porque o cara olha lá uma BMW X3 financiada em 40, 50 anos e fala, pô, dá pra ter, né? Olha, eu já colocaria de cara o financiamento lá no vermelho, tá? E vou explicar por quê. O que você falou tem um porquê, tá? De a gente querer sempre o carro mais interessante, seja porque eu gosto de um carro mais esportivo, ou porque eu gosto de um carro mais espaçoso, ou porque eu tenho 2 ou 3 filhos e quero ter segurança, espaço para meus filhos, para bagagem. Então, argumentos nós temos. Mas muitas pessoas tomam a decisão do porquê ter um automóvel baseado nas situações extremas, do tipo, olha, mas e quando a gente for para aquela viagem para Santa Catarina, né? Imagina uma viagem longa com carro compacto, vai ser muito sofrido. Gente, o efeito cascata que temos como consequência da escolha de um carro mais caro é muito forte. O efeito cascata é o que você vai gastar a mais como consequência de ter comprado um carro mais caro. Então, se eu podia comprar um carro popular, valor X, mas decidi comprar um carro mais sofisticado, mais potente, mais seguro, que o valor dele é 2x. Você não vai gastar apenas 2x a mais nos itens complementares, como seguro, manutenção, combustível. Porque um carro com motor 2.0, ele não gasta o dobro do motor 1.0, ele gasta bem mais, né? Ele tem um consumo bem maior, se a gente considerar o quanto ele consome de combustível, de óleo, de peças que requerem mais reposição. Um carro mais sofisticado normalmente demanda a família mais gasto com estacionamento, você tem um capricho maior por aquele carro, então você vai tomar cuidados que você não tomaria com um carro popular. O nível de cobertura de seguro custa muito mais caro num carro sofisticado que num carro popular. Então, quando a gente vai perceber o efeito cascata, na ponta do lápis, você vai gastar bem mais do que 20%, 30% quando você compra um carro 30% mais caro. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que talvez para o dia a dia um carro compacto, um carro eficiente, um carro inteligente, um carro elétrico, dependendo da situação que a pessoa vive, seja uma solução mais adequada para os pequenos trajetos urbanos e para aquelas viagens que acontecem 1, 2, 3 ou 4 vezes por ano, seja mais interessante alugar um carro grande. Para as pessoas que gostam da esportividade, talvez seja mais interessante alugar esportivos em pista no Brasil, fora do Brasil, viajando, esses driving experiences, né? Experiências de autódromo que existem. Vai gastar sua adrenalina, vai testar sua pilotagem com um carro que é disponibilizado para isso, e você anda com um carro mais simples. Por quê? Porque o desgosto que nós temos como consequência de más escolhas financeiras é muito grande ao perceber que a gente está comprando algo caro e está desgastando demais, está judiando demais de algo que vai perder valor mais rapidamente do que um carro popular. Tá? E aí, como você falou, financiamentos, eles são mais facilitados para veículos mais simples, eles normalmente vão ter toda uma complexidade maior, uma necessidade de cuidado maior quando a gente fala de financiamento de prazo mais longo, você pode perder mais facilmente um veículo mais caro. E é importante perceber que muitas vezes, pela facilidade do financiamento, as pessoas tendem a comprar um carro maior do que deveriam. E aí vão ter que lidar com uma decisão financeira bem mais cara. O financiamento faz você desembolsar muito mais do que deveria por um veículo. Existem soluções mais competitivas. Um consórcio, por exemplo, é mais competitivo do que um financiamento. Só que mesmo o consórcio é algo que a gente tenta evitar consumir fazendo bom planejamento, que é se antecipar a uma compra. Se eu quero trocar de carro daqui a 2 anos, eu vou fazer uma pequena reserva financeira, vou investir essa reserva para comprar esse carro trocar esse carro daqui a 2 anos, sem custos adicionais, sem pagar uma taxa de administração, sem pagar uma taxa de juros. Isso é o planejamento. Um consórcio é uma maneira de consumir, corrigindo de forma cara um planejamento que você não teve, e o financiamento é uma escolha mais cara ainda do que um consórcio, então são itens que a gente procura deixar de lado no planejamento das famílias. Pô, deve ser um trampo, né, Serba, fazer isso daí? Porque às vezes a vontade da pessoa de ter agora deve ser um gnomo do consumismo, deve ser muito louco, né? Pois é, mas a gente trabalha muito isso mentalmente, Edson, porque não é um trabalho do outro mundo. Pensa o seguinte, se você começasse a praticar um esporte hoje e falasse, cara, eu quero estar na Olimpíada,
você não vai estar na próxima Olimpíada. Se você quer estar na Olimpíada, você vai talvez completar um ciclo olímpico inteiro, 4, 5, 6 anos, se preparando com preparação correta, alimentar, nutricional, com descanso adequado, né? Seguindo o que é um projeto de treinamento para você ter um desempenho adequado na Olimpíada. Se você quer perder peso, hoje existem cirurgias plásticas, né? Você faz da noite para o dia, você sai todo reformado, vai funcionar? Vai funcionar nas primeiras semanas. Daqui a um tempo você volta ao que você era, porque você não matou o problema pela raiz. Você quer perder peso de forma definitiva? É um projeto de alguns meses, mas que, se bem conduzido com personal trainer e nutricionista, você chega a uma condição interessante que permanece com você. Então, o planejamento financeiro, ele se encaixa mais ou menos nessa categoria de planos que devem ser feitos com uma visão de médio para longo prazo. Onde você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Definiu onde quer estar? Agora a gente faz uma engenharia reversa de trás para frente, o que você deveria fazer para, de forma inteligente, chegar com menos sacrifício possível nesse objetivo que você tem. Isso é planejamento, é isso que a gente faz no dia a dia. Aproveitar que você falou de longo prazo, já quero emendar nisso daqui, Falamos de carro, falamos de financiamento, falamos de longo prazo. Vamos falar dos queridinhos daqui, os juros. Juros. Vamos lá, depende de que lado você coloca os juros para você. Então vamos colocar os juros no amarelo. Porque muita gente já condenaria, colocaria no vermelho. Porque quando você sabe usar os juros a seu favor, e esses juros vêm para você na forma de rendimentos, você vai acelerar o seu planejamento de uma forma bem impressionante. Tá? Isso é fácil de entender. Imagina que você quer chegar a R$1 milhão e você começa a aplicar o seu dinheirinho, você coloca 100 aqui, 200 ali, chega uma hora que você está com R$10 mil e você fala, puxa, R$10 mil parece tão longe, né? E você vai ver o que você ganhou no ano, puxa, com a atual Selic você ganha 10% ao ano, seus 10 mil vão virar 11. Para você parece que você está precisando de um caminho infinito para chegar no milhão, né? Pode demorar muito. Imagina agora que você já tem 1 milhão e você quer chegar em 2 milhões. Aí você fala, bom, com a Selic atual rendendo 10% ao ano, quanto que eu vou ganhar no próximo ano? Pô, se você tiver 1 milhão, no próximo ano você vai ganhar 100 mil. Dá para perceber que o segundo milhão vai chegar muito mais rapidamente. Essa lógica exponencial, ela é muito poderosa e é por menosprezar ou desconhecer essa lógica, Edson, que muita gente até começa, mas desiste. Sabe aquele plano de previdência que a pessoa contrata? Não, para cuidar do meu filho, ou para quando tiver uma certa idade e tal. No meio do caminho tem um acidente, problema de saúde, a pessoa fala, pô, quanto que eu tenho aqui? Pô, 30 mil? 30 mil, cara, é melhor eu resolver agora o meu problema que ficar guardando para o futuro. Cara, esses 30 mil, eles seriam a base necessária para você multiplicar isso rapidamente e chegar onde você quer. Vai ser muito mais difícil chegar no seu pé de meia sem esses 30 mil do que com eles. É muito importante você ter consciência num projeto de médio e longo prazo, onde você vai estar daqui a 1 ano, onde vai estar daqui a 3 anos, onde vai estar daqui a 10 anos, e perceber que tem essa exponencial. Agora, o que as pessoas não percebem é que os juros usados contra o nosso planejamento também são extremamente destrutivos. Você fala, puxa, eu vou financiar uma casa, tá barato, apenas 1% ao mês, né? Você está pegando ali 12% ao ano. Na verdade, se você financiar essa casa em 20 anos, você está pagando mais do que 2 casas. Né? Então, por mais que a gente pense na valorização do mercado imobiliário, você fala, comprei uma casa que dobrou de valor. Tudo bem, você pagou 2, então você não ganhou nada em 20 anos. Né? Então, é muito importante saber usar os juros a seu favor, é muito importante estudar sobre as possibilidades de evitar usar os juros e, pelo menos os juros na forma de dívida, né? E começar a usar os juros a seu favor na forma de um mecanismo multiplicador que vai acelerar a sua formação de riqueza. Eu faço no dia a dia, esse é o meu trabalho, a gente constrói o planejamento de milhares de famílias. Temos hoje na Super Rico, na minha plataforma, mais de 30 mil planejamentos sendo conduzidos. No final de 25, 30 anos de plano, Edson, mais ou menos 2/3 de todo o patrimônio que o nosso cliente vai ter, vai ser como consequência dos juros. 1/3 é o valor que ele aplicou. O resto é efeito da multiplicação ao longo do tempo. Então, se você menosprezar esses juros, guardando dinheiro, fazendo compra para ter em casa o que você pode vender depois, você está desperdiçando a oportunidade de um crescimento que faz grande diferença na sua história. Caraca, quero o Alan. O Alan não tá mais aqui na chamada. Depois eu quero um voucher aí do Super Rico, o Serba. Olha, vamos lá, eu quero fazer um convite legal para todos que estão assistindo, porque eu convidei todo mundo a se cadastrar aqui no link que está embaixo do vídeo para acessar as 10 lições comemorativas dos meus 25 anos. Muito em breve, estou contando isso em primeira mão para você e para o seu público, nós vamos lançar aqui a Semana da Inteligência Financeira. Ela vem para o segundo semestre, estamos definindo data, custo, equipe. Vai ser uma semana em que a gente vai dar um treinamento para todo mundo aprender sobre planejamento financeiro, construir o próprio planejamento, sair com uma ferramenta que muita gente pede, que eu extingui, que é a minha
minha planilha do orçamento doméstico. Quem já usa o aplicativo vai fazer no aplicativo, quem não usa vai ter uma ferramenta. Mas em breve a gente vai ter uma semana de treinamento em que a gente vai combinar vários serviços, tá? Serviço voluntário para quem está quebrado, serviço para quem está desorientado, como é que organiza o dinheiro próprio, o dinheiro da empresa, e ali você vai ter oportunidade de não só conhecer o serviço da Super Rico, mas também todas as possibilidades que a gente vai ter para colocar a vida do brasileiro em ordem. Eu não quero esperar o feirão limpar nome no fim do ano quando todo mundo está quebrado. Vamos corrigir a vida das pessoas antes dessas vidas se tornarem vidas desequilibradas e a gente colocar o trem das finanças das famílias no eixo, aí, nos trilhos. Pô, temos um compromisso então. Vou estar aí, farei parte da semana. Vai gostar. Pra gente terminar aqui, ó. Essa aqui, ó, as últimas 3. Essa aqui eu sei que você adora. Aposta esportiva, Serbasi. Putz, eu acho que pode pôr no vermelho tranquilamente, tá? Aposta a gente pode tratar como diversão, a gente pode tratar como um complemento de renda, tem um monte de qualidades que a gente pode falar sobre aposta, mas o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a mão nas apostas. E a culpa não é delas, tá? Por quê? As pessoas estão perdendo a mão por estarem sendo manipuladas por plataformas que, diferentemente de um cassino, que você chega lá, coloca a moedinha, puxa a alavanca, estatisticamente, em 70% dos casos, as pessoas vão perder, mas em 30% ganham alguma coisa. Não é tão aleatório assim fazer apostas, porque quando você está fazendo uma aposta, uma plataforma online, que é como elas funcionam hoje, você não está simplesmente escolhendo um tipo de jogo, uma situação esportiva, qualquer outra situação hipotética para fazer uma aposta. Existe um algoritmo que está acompanhando todo o seu histórico de acesso à plataforma, quando que você acessou, quanto que você investiu pouco, investiu muito, está entrando numa de investir cada vez mais, eles vão te pilhando com publicidades que são criadas para dirigir o seu comportamento. O que vai acontecer? Ao ser pilhado, é mais ou menos o que acontece no comportamento game. Quando você está num game legal, né, você está quase abandonando o jogo, aí vem aquela mudança de fase, uau, sensacional, né, você salta 3 fases e aí você é estimulado a continuar jogando. Nesse mercado de apostas funciona mais ou menos assim. Você começa pequenininho, você faz pequenas apostas, está apostando contra alguém que é pequenininho. Quem coloca R$10 ali está apostando contra alguém que também colocou R$10. Quando você começa a acertar, sua aposta vai aumentando de tamanho, o algoritmo vai prestando mais atenção em você. Você começa a apostar com pessoas que têm uma condição maior, que têm uma ferramenta melhor, que têm talvez até uma condição de manipular o jogo, algo que você não tem. E isso vai fazer com que vários pequenos apostadores sejam conduzidos a se tornar apostadores de maior porte, e aí a ansiedade vai fazer valores cada vez maiores serem apostados e a pessoa vai perder. Tá? Então, como brincadeira para pessoas disciplinadas que falam, olha, eu vou separar R$50 por semana para brincar. Se a pessoa se limitar a esses R$50, se a pessoa testar seu conhecimento esportivo com esses R$50, se do que ela ganhar, ela continuar apostando, não colocar mais valores, ok. Você encontrou uma forma de diversão que é razoavelmente cara, mas não é menos cara do que tomar vinho, do que, sei lá, andar de kart, né, que custa caro. Você tem uma forma de diversão. Quando essa forma de diversão começa a ficar cada vez mais cara, é porque você perdeu o controle. Então, muito cuidado, porque as pessoas estão sendo manipuladas por plataformas de apostas que sequer são brasileiras, todo o lucro vai para fora do país, não beneficia ninguém, não paga impostos. Então, tudo isso é algo para a gente levar em consideração e diminuir, dosar esse comportamento de apostas, talvez se limitar à brincadeira. Quando eu jogava pôquer, jogava truco com meus amigos, Edson, era na base do feijão, cara. A gente não colocava dinheiro. A gente percebia que quanto mais colocava dinheiro, mais euforia a gente tinha, maior chance de alguns se perderem naquilo, né? Então ficava na brincadeira mesmo. Vamos continuar brincando e fazer apostas num bom mercado de investimentos, estudar sobre investimentos, porque se tudo der errado na vida, pelo menos a gente colher um bom patrimônio lá na frente ao fazer investimentos. Quero falar uma coisa pra você. Recebi uma proposta hoje de uma marca de aposta esportiva. Tá? Estão patrocinando tudo, né? Não, você tá entendendo? Pra fazer 6 stories, tá? 3 num dia, 3 no outro. Sabe quanto me ofereceram, Serbasi? Ah, deve ser bastante. R$10.000. Aí, cara, você não tem ideia de quanto... Eu não quis nem ouvir proposta deles. Vem no Pix, né? Porque não é nem empresa que exige nota fiscal, nada. Mas eu diria que nos últimos meses, Edson, eu recusei algo entre 20 e 30 solicitações diárias. Porque o número de plataformas, nomes novos que terminam com bet é incrível, é muito grande.
E eu acho que, na verdade, se eu fizer esse tipo de publicidade, eu estou induzindo um público que confia no meu trabalho, confia na minha voz, a seguir um caminho que é muito perigoso, né? E vai construir ansiedade e não vai trazer resultados para a família. Tu compreensou? Eu sou do mesmo raciocínio que o seu, Serba. 2 últimos aqui, ó. O empréstimo. Empréstimo. Vamos surpreender? Vamos colocar no amarelo? Eita! Pô, você achou que ia pôr no vermelho, né? Pô, o Servazio hoje tá quebrando paradigmas aqui. Por quê, cara? Aí que tá. Vamos lá. Eu não posso condenar totalmente o empréstimo, tá? Por uma razão muito simples. O empréstimo na data zero, quando eu contrato esse empréstimo, ele não é um problema, ele é uma solução. Tá? Quando eu tenho falhas no meu planejamento, não previ que em algum momento alguém poderia me chamar para ser padrinho de casamento, não previ que num dado momento, com as contas equilibradas, meus amigos de faculdade iam se reunir novamente depois de 20 anos, ou alguma coisa que não estava nos planos, eu não deixei espaço para aquilo. Se eu tenho um bom crédito, se eu tenho um bom histórico financeiro, um crédito que me permite ter acesso a empréstimos com taxas de juros interessantes, naquele momento zero, o empréstimo é uma solução para um problema que eu tenho, que é um problema de falha no planejamento. O empréstimo vai se tornar um problema quando ele fugir ao controle, quando eu não conseguir mais manter o planejamento e pagamento das prestações, ou quando ele começar a desconstruir meus planos. Então, manter um bom crédito e eventualmente usar esse bom crédito é o caminho para você manter uma boa estratégia de investimentos, uma boa estratégia de consumo. Vou até confessar aqui que durante vários períodos da minha vida nos últimos anos, como eu tinha conta no banco que tinha aquele cheque especial com 10 dias sem juros, mesmo que eu precisasse do dinheiro por mais de 10 dias, ou seja, eu iria pagar juros no cheque especial, eu fazia as contas e percebia que, puxa, o banco me cobrava algo entre 3% e 4% ao mês de cheque especial. Vamos perguntar, como é que você paga tão pouco, Gustavo? É justamente porque eu não usava o cheque especial com frequência. O banco vai tentando me seduzir. Ele vai aumentando o limite, vai baixando os juros, né? E aí, como eu usava pouco, no momento que eu vi que eu tinha juros baratos, 3%, 4% ao mês, se eu fosse pegar um empréstimo, o banco exigia, no mínimo, uma carência de 30 dias e mais 3 prestações. Então, eu ia pagar no empréstimo 2%, 3% ao mês, só que por 90 dias. Não, eu não quero por 90 dias, eu quero pagar 4% ao mês, só que durante 10, 12, 15 dias. No total, os juros que eu pagava eram muito poucos. E por que eu fazia isso? Porque às vezes eu estava com uma carteira de investimentos num momento fantástico, brilhante, rentabilidade muito interessante. Então, se eu estava tendo 20, 25% ao ano de ganho numa boa carteira de ações, por que vender aquela carteira de ações naquele momento, quando que não era adequado, para cobrir uma falha que aconteceu porque eu estava reformando o apartamento, ou porque eu estava mudando meus filhos de escola? Eu preferi usar o crédito num curto espaço de tempo para corrigir uma falha no planejamento e me preparar nos próximos meses para voltar a uma situação de mais equilíbrio. Então, empréstimo, ele vai ser interessante quando usado estrategicamente, ou por períodos muito curtos, ou para eu tomar um dinheiro emprestado que vai me ajudar a fazer crescer um negócio próprio, para investir no meu comércio, investir no meu negócio digital. Quando eu tomo algo que me custa 5% ao mês, mas que me traz um faturamento que rende 10% ao mês, eu vou tomar um empréstimo para dar mais força para o meu projeto que está ganhando novas dimensões. Tá? Então eu não condeno, só tem que usar o empréstimo com inteligência, equilíbrio e buscar sempre a melhor solução. E pra gente encerrar aqui, ó, o lazer. Aquela ida ao cinema, ida ao teatro, ida ao jogo de futebol. O lazer pode colocar com tranquilidade no azul. Aí. Por quê? Porque a gente vê que no dia a dia, quando as pessoas começam a se desequilibrar, elas vão condenar o quê? Elas normalmente não vão desistir do imóvel que compraram, da escola em que colocaram o filho, do plano de saúde que contrataram, do carro que compraram. Foram decisões complexas. Levaram algumas semanas para tomar essas decisões, né? Sentaram para negociar com bancos, com corretores, com financeiras. As pessoas sentem-se culpadas quando estão com dificuldades financeiras justamente por terem assumido itens como uma academia, uma ida ao cinema, por estarem festejando, né? Se vai à festa, tem que comprar o presente para quem está fazendo aniversário, por exemplo. As pessoas começam a se afastar do lazer, da vida social, do cuidado com o corpo, quando estão em dificuldades financeiras. Isso é um erro grave. Por que grave? Porque se você está em dificuldades financeiras, se você não consegue mais honrar seus compromissos, há uma grande probabilidade de você desenvolver uma ansiedade por isso. Se desenvolve uma ansiedade, você já não vai trabalhar tão bem, você não vai dormir tão bem, não vai ter uma vida familiar tão boa, a vida sexual não vai ser a mesma de antes. Há uma tendência a você se frustrar com tudo isso e só aumentar a ansiedade. Então você começa a entrar naquilo que a gente chama de ciclo da frustração, algo que é difícil de voltar atrás. Por outro lado, se diante de uma dificuldade financeira você pensa, puxa, mas o lazer é o que mantém
me mantém mentalmente equilibrado. A atividade física é o que me mantém fisicamente saudável. Os momentos de fim de semana em que eu viajo, vou ao cinema com meus filhos, são os momentos de relacionamento e construção de referências. Para não perder tudo isso, o que eu devo fazer? Cara, você tem um carro de 80 mil, vende e compra um de 60. Você mora numa casa própria ou alugada de 500 mil, mude-se para uma casa de 400 mil. Reduza o custo fixo, porque quando você tem mais gastos variáveis, gastos com lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, você é uma pessoa melhor, você vai produzir melhor, vai trabalhar melhor. E outra, quando acontecer um imprevisto lá na frente, você não precisa tirar dinheiro dos investimentos. Você pode simplesmente cancelar a viagem daquele mês e joga para o outro. Né? Fica 2, 3 semanas sem o lazer tradicional, só para equilibrar as contas. Você consegue acomodar imprevistos dentro do orçamento. Não precisa desfazer a faculdade do seu filho, desfazer a sua aposentadoria. Então, esse orçamento ideal, com menos custo fixo, com menos custo de vida e mais qualidade de vida, é o caminho não só para você ser uma pessoa mais feliz, mas para que seus planos, seus projetos aconteçam de maneira mais eficaz. E a recomendação que a gente cria sempre que vai montar um planejamento novo. A gente raramente vai atacar os gastos com lazer das pessoas, a gente vai focar nos ajustes que a gente pode fazer nos grandes gastos, nas mudanças de estilo de vida, como você fez. Um downsizing no tamanho da moradia, mas que foi buscar qualidade de vida. Você foi buscar um ambiente em que a vida custa menos, mas você se sente melhor para performar seu trabalho, para ter sua privacidade, enfim. Trazer qualidade para o nosso dia a dia sempre que a gente quer fazer algum ajuste, uma mudança do orçamento. E assim ficou a prateleira aqui do Cerbasi. É que ficou quase equilibradinha, né? Pô, ficou massa aqui, ó. Os vilões do orçamento, compras impulsivas, gastos automotivos, o financiamento e apostas. Aqui, ó, no bandeira amarela, o supermercado, o parcelamento, o cartão de crédito, os juros e o empréstimo. E aqui os que não são os vilões são o cafezinho e o cinema. E o lazer, né? No meu caso é cinema. Comenta aí pra gente qual desses erros você já cometeu, onde você coloca cada um desses daqui que eu quero saber.